Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sob a ameaça e mordaça do STF, Bolsonaro enfrenta o sistema na Paulista. Segundo a notícia do colunista do Globo, o presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, pode ser preso por criticar o Supremo Tribunal Federal. Vejam qual foi a manchete do Globo. Foi a seguinte: a manchete foi, eu destaquei aqui para ler para vocês: STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. STF não vai admitir críticas ao Supremo Tribunal Federal no ato de Bolsonaro. Gente, essa manchete, ela é absurda, mas vamos seguir. Nessa matéria consta ainda o seguinte trecho aqui que eu separei aqui para vocês, que eu vou ler, ó. Diz o seguinte, abre aspas: há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz o ministro do Supremo com ainda mais rigor: se ele falar um ai do Supremo, vai preso, fecha aspas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Esse deve ser o significado daquela democracia inabalada do slogan do STF. Democracia inabalada é quando ministros do Supremo usam a imprensa para intimidar e ameaçar as pessoas a não fazerem críticas ao Supremo. A primeira reação ao ler essa notícia é de espanto. Não espanto com o conteúdo, porque a gente já está vendo uma série de arbítrios do Supremo, embora o conteúdo seja absurdo, vamos tratar dele também. Mas faz tempo que a gente vê os ministros do Supremo usando imprensa para mandar esse tipo de recado absurdo, inadequado, ilegal e abusivo. Agora, o meu espanto maior foi continuar a ver jornalistas da dita imprensa profissional veicularem esse tipo de informação com naturalidade, sem críticas, sem constrangimentos, como se fosse algo absolutamente normal. Um ministro do Supremo, ou mais, um consenso de ministros do Supremo, dizer que vão prender alguém se essa pessoa criticar o Supremo Tribunal Federal. A questão dessa prisão do Bolsonaro, agora entrando no conteúdo do que falaram, é a seguinte: vão prender gente pelo quê? Vamos lidar aqui com duas hipóteses para entender o absurdo disso. A primeira hipótese é de que ele vai ser preso por criticar. Veja o que os ministros falaram, que foi reportado pelo colunista. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele xingar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele injuriar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele caluniar. Não falaram que ele vai ser preso se ele atentar contra a democracia, convocar um golpe. Não. Falaram que ele vai ser preso se ele criticar. Presta atenção, gente. Criticar. A crítica, até onde eu saiba, não é proibida na nossa Constituição. Até fui reli a Constituição inteira hoje, procurando algo que eu perdi ao longo da minha vida, uma proibição da crítica, uma ordem de censura na Constituição, mas eu não achei. A crítica, até onde eu saiba, é protegida pela nossa Constituição. Eu li, estava lá, pelo menos hoje de manhã. Se não teve nenhuma mudança, e hoje que os ministros saibam, que eu não saiba, está lá como um direito fundamental, central da Constituição, a liberdade de expressão. Enquanto houver a Constituição Federal no Brasil, ninguém jamais vai poder ser preso por autoridade alguma por fazer uma crítica. Agora a questão é, ainda existe Constituição no Brasil? Ainda há juízes que respeitam as leis e a Constituição no Brasil, que estão lá no Supremo Tribunal Federal? Bom, essa primeira hipótese, então, é absurda, porque prender por crítica não dá. Isso é impossível, pelo menos no nosso direito, na nossa Constituição. Vamos então pensar na segunda hipótese de prisão. A segunda hipótese é de que Bolsonaro poderia ser preso ao criticar o STF de modo preventivo, seria uma prisão preventiva. Peraí, mas contudo, a prisão preventiva, ela depende que exista prova de que o crime aconteceu, a gente chama isso em direito de materialidade do crime, e prova de indícios de autoria, de que existem indícios de que aquela pessoa presa é autora de um crime. E quando estão presentes prova de existência do crime, indícios de autoria, isso já gera uma acusação criminal formal pelo Ministério Público. Isso são os requisitos únicos que são exigidos para uma acusação formal. Então, se tem requisito para prisão, tem requisito para uma acusação. Mas não tem nenhuma acusação formal contra o presidente Bolsonaro. E o inquérito da Polícia Federal sequer foi concluído. E aí? Se Bolsonaro for preso no dia seguinte da manifestação,
e não houver demonstração clara desses requisitos legais para prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quem quiser abre e vê exatamente o que eu falei. Vai ficar evidente para o Brasil e para o mundo que o STF prendeu o Bolsonaro por outro motivo fabricado, artificial, mas a razão real da prisão foi a crítica. Será um claro exemplo, mais um claro exemplo da prática do abuso de autoridade nas altas cortes do nosso país. Em conclusão, gente, para vocês entenderem, ou vão prender mesmo o Bolsonaro, com base num dessas duas hipóteses absurdas, ou vão prender muito, vão prender o Bolsonaro, e nesse caso isso é o maior absurdo do mundo, porque não tem como prender pelo direito, e então, nesse caso, se prenderem desses modos absurdos, fecha a porta do Brasil e o último que sair apaga a luz. Ou então, vamos levantar aqui uma outra hipótese, os ministros estão simplesmente querendo intimidar. Eles não vão prender, mas eles estão intimidando. E talvez a audiência agora, dessa semana, em que o Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal, tenha tido, aliás, esse mesmo propósito, intimidar. Foi uma audiência marcada logo antes da manifestação. E, gente, de novo, ou isso é o maior absurdo do mundo, porque não tem fundamento nenhum para prisão, seja flagrante, seja prisão preventiva, ou então eles querem intimidar. Mas espera aí, se querem intimidar, gente, isso também é absurdo. Isso é constrangimento ilegal, aliás, um crime do Código Penal se eles querem intimidar. É você constranger alguém a fazer ou a não fazer algo sem que esse constrangimento tenha uma previsão em lei. Se você obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que isso seja uma exigência legal, isso é um crime do Código Penal. Então, ou eles estão realmente pensando em prender, isso é absurdo por todas as razões que a gente falou, ou então eles estão praticando eles mesmos um crime e intimidando, fazendo um crime de constrangimento ilegal. E estão, nesse caso, usando o peso da mão do Estado para calar. Isso é censura. Estão usando a proteção do anonimato ainda, com essa proteção do sigilo da fonte jornalístico, para praticar um crime. Isso é covardia. Isso é infâmia. Para finalizar, logo antes do programa começar, agora há pouco, a Veja soltou uma notícia de que, preste atenção, a Polícia Federal, isso é breaking news, a Polícia Federal vai infiltrar a manifestação na Paulista com agentes da Polícia Federal para verificar se vai haver tumulto ou irregularidades. Gente, essa notícia é mais um absurdo. É digna das piores ditaduras que existem no mundo. Quer dizer, então, que a Polícia Federal vai monitorar uma manifestação da oposição política? Que irregularidades que a Polícia Federal espera encontrar lá? Tumultos e crimes comuns que acontecem durante as manifestações, sejam furtos, assaltos, vandalismos, são reprimidos por outra polícia, que é a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva no Brasil. A Polícia Federal só tem jurisdição, só tem competência para investigar fatos criminosos que afetem os bens da União. Então, como é que a Polícia Federal vai para a Paulista monitorar a manifestação? Tudo indica que é mais um ato de intimidação do sistema dessa polícia de Lula. E em meio a pedido de impeachment, Lula promove happy hour com Lira. Deputada Carla Zambelli protocolou a ação de impedimento do petista. E aí é vergonhoso, não é, Adriana, você ver uma foto, essa foto diz muita coisa, é vergonhoso uma foto dessa, todos sorridentes, ao lado do presidente que cometeu uma das mais históricas atrocidades verbais contra o povo judeu e contra Israel. Happy hour com um antissemita, devia ser o nome dessa foto. Eu passei os olhos ontem, hoje, né, em alguns canais, né, porque a gente tem que assistir tudo, a gente não pode ficar só olhando um lado, a gente lê tudo, olha todos os lados. E jornalistas em 2 canais diferentes, inclusive 2 canais que o nosso mestre Alexandre Garcia já passou. Jornalistas rindo, dando risadas, chamando essa foto de convescote, falando do uísque, falando das piadas, falando das risadinhas, falando do clima ameno. As jornalistas num clima de a democracia voltou, olha que legal a democracia agora, com tudo que vem acontecendo no Brasil, com esse hospício jurídico a que nós estamos sendo submetidos, né, já há 4, 5 anos, mas a foto happy hour com um antissemita
ela foi noticiada por alguns canais como um Convescote feliz a favor da democracia. Eu quero ver se essas mesmas jornalistas e esses jornalistas que estão rindo do Convescote, né, de um descondenado que foi solto por manobras ativistas de um Supremo infelizmente ativista e político, eu quero ver se elas darão risadas caso elas critiquem esse governo da maneira que tem que ser criticada, caso esses jornalistas apontem as falhas inconstitucionais que estão sendo promulgadas através de uma corte constitucional. Quero ver se a guilhotina chegar ali, caso elas critiquem o governo, se as risadas elas virão também no pacote. Vamos aguardar. Ana, mais de 63 mil telas já conectadas conosco pelo YouTube. Muito obrigada pela confiança, pela força. Claro que queremos ouvi-lo. Mestre Augusto Nunes, boa noite, boa sexta-feira, Brasil desmoronando, mas festinha com aliados garantida. Boa noite, Adriana querida, boa noite, compadre Piotto, minha parceira Ana, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Na contabilidade dos estragos, aí a gente já vê problemas de bom tamanho, né, causados pela declaração desastrosa e desastrada sobre Israel e o Hamas. O Lula era tratado como candidato à reeleição, pode esquecer. A reeleição com que sonham, até porque não tem outro candidato, né? O Haddad é escalado para perder todas. Os que sonhavam com a reeleição podem procurar algum outro nome, porque o Lula não tem chances mais. O Lula acreditou, parece ter acreditado, que realmente foram dele os votos atribuídos ao candidato oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E não são. Não são. O lulismo hoje é uma seita minoritária no país. É claramente minoritária. Então ele tem o voto lá do PT, PCdoB, PSOL e outros satélites. Isso é o que fica claro. E o povo ele não tem. Se tivesse, ele já estaria organizando uma manifestação de dimensões maiores do que terá a manifestação convocada pelo Bolsonaro e que vai reunir a oposição ao Lula e ao governo e que tem as instituições que caminham pelo desvio. O Lula não consegue, repito, né, reunir um número de pessoas do tamanho de uma procissão de lugarejo. Não reúne. Não tem povo, não tem apoio no Congresso, não tem força para ser candidato à reeleição. O homem do cafezinho passa no último ano em todos os governos, vai começar a passar mais cedo nesse. Porque o estrago provocado pelas declarações e pela opção, por um lado, o Lula escolheu o seu lado na guerra. Essa o povo não engoliu, não. Como veremos já a partir deste domingo. Lira garante a Lula que pautas bomba não avançarão na Câmara. No happy hour que aconteceu no Palácio da Alvorada, Arthur Lira assegurou a Lula a inexistência de pautas bomba na Câmara durante seu mandato. Lira prometeu continuar com a metodologia do trabalho de 2023, destacando os grandes avanços, especialmente na economia. Ele afirmou ter pautado tudo necessário para o Planalto e que os resultados econômicos foram além das expectativas. Lira enfatizou que em 2024 continuará buscando a melhor saída em uma Câmara diversa e plural. Lula, agradecendo a presença dos líderes e presidentes de partido, prometeu encontros regulares para manter a proximidade com a Câmara. Diante de tudo que vem acontecendo no Brasil e dos absurdos que Lula falou em Israel e Lira simplesmente ignorar, está na hora de começar a gritar não apenas fora Lula, mas também fora Lira. Pois uma pessoa que ignora ou que compactua com o que Lula faz é igual a ele ou pior.
Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.